Então vamos lá, vamos fazer uma prece aqui bem rapidinho para a gente iniciar. Pai amado, Jesus, nosso querido Mestre, estamos mais uma vez reunidos aqui em vosso nome e queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos juntos mais uma vez nessa noite. Agradecer, Mestre querido, a presença, o acompanhamento, o carinho e a proteção de todos os mentores. Hoje a gente pode dizer das nossas duas casas, porque temos duas casas co-irmãs aqui, que temos nos mantido unidos aqui, aproveitando a oportunidade de podermos fazer isso quase que fisicamente. Mais uma coisa da sabedoria do Pai, que nesse tempo tão conturbado, né, apresenta para a gente novas soluções, novos caminhos. Muito obrigado por isso tudo também, Mestre. E queremos contar sempre com a presença dos mentores dessas casas, que com certeza estão conosco, velando por nós, abrindo as nossas mentes ao entendimento melhor dessa doutrina e fazendo com que os nossos corações estejam cada vez mais preparados para podermos tornar essa doutrina realidade nas nossas vidas, com a graça de Deus. Em teu nome, Mestre querido, em nome de todos esses mentores e trabalhadores dessas casas, nós agradecemos mais uma vez e damos por iniciado nossa reunião dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. O Paulo já está tentando aí se... Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar então a tela, né, para a gente vir vendo aqui, e depois eu vou vendo o pessoal que vem entrando, eu vou incluindo aí. Aí, Mauro, vou compartilhar a tela, você já pode ir lendo. Espera aí. Ignorados, nós vimos aqui, ética. Ética. Deixa eu colocar assim, eu não sei como é que aparece para você, mas está aparecendo bem para vocês aí na tela? Muito bom. Então a gente pode até ler por aqui. Vamos lá. Numa abordagem muito simples, poderíamos conceituar a ética como um conjunto de procedimentos que dispõem sobre os deveres do indivíduo para com Deus e a sociedade, sustentados na opção consciente pelo bem. Certo? Aquela coisa de saber conviver. É uma coisa até que eu pensei agora na prece, né? de paciência, de misericórdia mesmo, de entendimento, de tolerância, de nós como indivíduos e com toda a sociedade, não só a família, o Estado, o bairro, todo mundo como humanidade. Isso aqui eu pensei isso, e com Deus, claro, né? com os seres superiores que nos ajudam, né? nessa nossa caminhada. Os espíritos superiores propuseram, através de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 630, que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal o que lhe é contrário. A ética, portanto, está relacionada com a compreensão dessa lei, que varia de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, conforme o estágio evolutivo de cada um. Imprescindíveis, a fim de que o indivíduo se lance à frente no esforço de galgar novos patamares de evolução, certos parâmetros ou modelos que funcionam no bojo da lei como um princípio geral de cooperação, determinando que os da dianteira auxiliem os da retaguarda. É sobre esses estímulos produzidos pelos vanguardeiros do progresso, encarnados ou desencarnados, que se estabelece a ética social de cada fase de crescimento do ser humano, sinalizando roteiros, acendendo claridades na condição de uma frente norteadora do progresso das sociedades organizadas. Historicamente, a mediunidade está tão intimamente ligada à vida religiosa
que os espíritos elevados, e especialmente Jesus, traçaram preciosos roteiros para que os indivíduos a ela chamados pudessem exercê-la com segurança. E nenhum conceito define melhor a postura ética ideal do médium que a mediunidade do que... do médium ante a mediunidade do que a simplicidade da orientação contida em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente. Quer dizer, então, peraí. Eu achei um negócio aqui interessante, voltando um pouquinho aqui, comentando esses dois quadros. Vem chegando a Leda aqui, que está pedindo passagem. O Paulo aí. O Paulo entrou? Eu não consigo. Fala aí, Paulo. Está ouvindo bem a gente? Agora estou ouvindo. Beleza. Então, a ética, então, é... Tá. Então, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal que lhe é contrário. A ética, portanto, está relacionada com a compreensão dessa lei. Quer dizer, é a forma de se conduzir dentro dessa lei. Agora, ela varia de pessoa para pessoa, ou de grupo para grupo, conforme o estágio evolutivo de cada um. Então, quer dizer, a gente pode dizer o seguinte, que existe um entendimento ético individual e existe um entendimento ético coletivo. Na verdade, não é nem muita novidade, eu acho que a gente consegue compreender isso. Por exemplo, para algumas coisas que acontecem, por exemplo, no mundo, e tal, acontece um determinado fato, que choca a todos nós como um todo. Né? Nós tivemos recentemente aí o negócio que está debatendo aí muito agora e tal, aquele problema nos Estados Unidos está causando um furor danado lá do policial que foi dominar lá, não sei o que o cara estava fazendo, até porque diante do acontecido, o que quer que seja que o outro estivesse fazendo, que talvez tenha dado origem a esse comportamento do policial, todo mundo já esqueceu também. Porque o negócio saiu de controle, né, no momento em que o policial foi lá dominar alguma coisa Floyd, esqueci o nome dele. Não, o cara já estava algemado. Já estava algemado, né? Pois é. Não, aí é que foi o problema. Ele já estava dominado. Já estava algemado, botava dentro do carro. 4 policial, cara. Aí o que ele montou lá no cara e tal. Então a gente vê o seguinte, o mundo inteiro... No pescoço. Exatamente. O mundo inteiro ficou chocado com as imagens que viram. Ninguém gostou disso. Não teve um para dizer assim, não, foi legal e tal, o cara ter feito isso mesmo. Né? Quer dizer, então a gente começa a notar o seguinte, que há um entendimento de certas coisas de uma forma coletiva. A gente já pode dizer agora, aí eles estão discutindo outras questões lá, de racismo ou não. Quer dizer, independente de qualquer coisa, uma atitude que sai fora de controle, porque até quem deveria ser mais controlado, sabe que é difícil a gente falar em controle numa situação assim, que é a situação que eles vivem, que o policial vive, no modo geral, é uma situação totalmente fora do nosso dia a dia, né? Que a gente até se assustaria. Eu não sei nem se tem alguém preparado para isso. Os caras se preparam, treinam e tal, mas, sei lá. Enfim, é muito complicado, é difícil a gente julgar. Mas a situação ali foi uma situação que eu não quero nem falar a respeito de coisa nenhuma lá, do mérito do negócio de racismo e tal, nada disso. Até porque o mais chocante foi a forma como que o Paulo está falando aí, que não havia mais necessidade daquilo e tá aí o policial continuou pressionando. Não sei direito como foi. Enfim. Só um minuto. Afinal, o cara fez o quê? Eu não sei. Eu não sei nem o que ele fez. Não sei o que ele fez lá, que aí foi a polícia para dominar ele e tal. Eu quero dizer o seguinte, não é isso que está em questão. O que está em questão foi que, para a gente mais importante aqui nesse momento, que eu também não quero discutir essa coisa, não. Eu só peguei isso como exemplo. Só para dizer o seguinte,
é que existe uma ética, né, um entendimento ético com relação à atitude que o policial tomou naquele momento. Tanto que ficou todo mundo chocado. Quer dizer, pô, se o cara estava dominado, coisa e tal, não havia necessidade do cara. Por que o cara forçou tanto a barra assim que acabou prejudicando ao cara, a pessoa? Não sei o que é Floyd, o nome dele. Que é o cidadão lá, que ou ele cometeu o crime ou não cometeu, seja lá o que for, não importa, mas quer dizer, não importa. Importa, mas não para justificar esse caso. Senão o o policial estaria tomando a justiça nas próprias mãos, que é outra coisa também que ninguém admite, ou seja, volta de novo a essa coisa da ética que já está estabelecida no nosso grupo, né? Ou seja, uma boa parte do mundo, pelo menos. O que eu quero chamar a atenção para a coisa é esse entendimento. Então, a gente já tem esse sentimento de que existe uma coisa que já faz com que a gente se una numa determinada opinião. É isso que eu acho que o texto se refere aqui. Quer dizer, então, a compreensão da lei de Deus, que é o mal, ou melhor, que é o bem, né? E o mal, que é tudo que é contrário a essa lei, a ética é o entendimento, é o comportamento dentro dessa lei. Pode falar, Celso. Não, pode falar. Eu ia falar, mas pode completar. Não, pode falar. É só para terminar. Não, eu entendi dessa primeira fase, assim, ela está bem clara, assim. A ética, aqui, pelo que essa primeira fase, né? Frase, quer dizer, né, esse primeiro texto, é o entendimento entre o bem e o mal, né? Você ser ético é você saber discernir, né, o que é bem, o que é mal. Então, o ético é aquele que escolhe, né, o lado do bem. Então, a ética é o entendimento disso, saber o que é o bem e o mal. Né? Então, o que é relacionado à lei de Deus é bem, fora isso é contrário. Né? Que aqui a gente está estudando a ética dentro do estudo da doutrina, correto? Com relação à mediunidade, não é isso? Não é isso o entendimento do estudo? Não estou te ouvindo. Não está saindo som. Ele está desativado. Agora saiu. A gente entra na segunda parte, que é onde ele vai diretamente falar. Não, peraí. Nessa primeira parte, ele está falando da ética como um todo. Né? Como um todo, até que eu citei entendi. Esse exemplo. Está falando como um todo. Né? Sim, como um todo. Né? Fazer o seguinte. Alguém achou que aquela atitude lá do policial do fato, lá que aconteceu, foi uma atitude boa? Não. A grande maioria, pelo menos, porque eu não vou dizer todo mundo, porque aí eu já estaria brincando de superior como... Já estaríamos em regeneração. Já estaremos em regeneração. Mas eu quero crer que uma grande maioria não condenou o ato. Não vou nem falar do ator, né, ou do autor do fato, mas condenou o fato. Então, quer dizer, a ética é o entendimento do bem. E a gente acha que ali todo mundo tem um consenso de que esse bem foi violado naquele ato ali, tal, condenável. Então, quer dizer o seguinte, que na média a gente está tendo um entendimento ético, vamos dizer assim, nivelado, pelo menos em relação a algumas coisas. Porque esse entendimento varia de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo, conforme o estágio evolutivo de cada um. E tem algumas coisas, a gente às vezes vê determinadas sociedades que têm alguns costumes, para a gente são abomináveis, para algumas sociedades aquele costume é abominável, para outras sociedades é tremendamente normal e tal, enfim. Já nessa segunda parte, essa aqui mesmo? Você ia falar alguma coisa sobre a segunda parte, Arilson? Não, era só aquela primeira. Tá. Aí ele entra mais, ele vai tratar mais do assunto da mediunidade. Então, imprescindíveis, a fim de que o indivíduo se lance à frente no esforço de galgar novos patamares de evolução, certos parâmetros ou modelos que funcionam no bojo da lei como um princípio geral de cooperação, determinando os da dianteira ou seriam os da retaguarda. Quer dizer, para que a gente tenha a condição
de se lançar num esforço rumo à evolução, é necessário que a gente trace certos parâmetros de comportamento. É que o Paulo lembra sempre falando sobre buscar o aprimoramento moral, né? E, dentre eles, há um princípio geral de cooperação que diz que os da dianteira têm que auxiliar os da retaguarda. Né? A gente vê muito isso na doutrina, os espíritos deixaram a gente muito claro para a gente, que todo aquele espírito mais evoluído ele vem sempre auxiliando aquele que está lá atrás, ou por afinidade, ou por uma questão de missão, ou qualquer coisa assim, mas é muito fácil de entender, porque tem uma coisa, agora eu não me lembro exatamente, no Evangelho, alguma coisa assim, mas é um princípio da nossa doutrina, que diz o seguinte, que no espírito não tem condição de se sentir evoluído, né, se sentir extremamente feliz, sabendo que existem outros que estão precisando da ajuda dele, precisando do apoio, precisando galgar uma evolução. E se ele está se sentindo tão bem naquela condição, obviamente que ele quer que outros venham para aquela condição e alcancem uma condição até melhor. Então, ele se presta a essa ajuda mesmo, ele se presta a esse auxílio. Muitas das vezes fazendo sacrifícios até pessoais e tal, em nome disso. Mas que é uma coisa que, segundo aqui o texto, é um princípio geral de cooperação. E sobre esses estímulos produzidos pelos vanguardeiros do progresso, quer dizer, aqueles que estão lá na frente, encarnados ou desencarnados, que se estabelece a ética social. Assim, os vanguardeiros, eles estão sendo encarnados ou desencarnados, que se estabelece a ética social de cada fase de crescimento do ser humano. Aí é um negócio fantástico, essa ética social. E o Marquinhos me lembrou aqui, quando eu falei o negócio do Não Digo Todo Mundo, senão nós seríamos um planeta de regeneração. É exatamente isso. Hoje nós temos uma ética social de um planeta de provas e expiações. Típico, né? De provas e expiações. Mas a gente está aprimorando essa ética. A gente já está vendo várias coisas. Eu fico, às vezes, impressionado. Tem pessoas que dizem o mundo não evoluiu, não, está violento, está não sei o que. Sim, tá, ainda está. Né? Ainda está. Mas a gente começa a reparar, tem uma unanimidade muito forte em relação ao ser pacífico. As pessoas estão querendo crescer, estão querendo evoluir, estão querendo um crescimento econômico e tal, uma vida melhor, uma vida mais tranquila, mais saudável, ao menos, e tudo. Não estão mais muito... Claro, existem lugares ainda onde o bélico fala mais alto, né? Quer dizer, o bélico que eu digo não é o armamento. O armamento a gente tem aí, vai ter sempre, não sabe nem até quando isso vai ser necessário. Às vezes até para estar guardado num canto, mas já impõe um certo respeito. Mas eu digo aquela beligerância, né? Aquela vontade de estar lutando, de estar brigando, de estar guerreando, de entrar em guerra com outros. Todo mundo tem sempre evitado isso, tem que tá querendo. Eu sinto que o mundo está querendo fazer por menos. Não tem muito interesse, como a gente viu em décadas passadas aí, que a coisa era um pouco mais esquentada, né? O negócio era um pouco mais esquentado. Então, eu acho que a coisa está indo à frente. Tirei aqui. O Alto aqui manda uma mensagem dizendo isso. Por isso estamos na fase final da transição planetária. Exatamente. Exatamente. Esse é o meu sentimento. É por isso que eu tenho percebido que realmente a gente está nessa coisa da transição planetária, essa mudança. Na verdade, tudo que vem acontecendo, e a gente vê que o mundo está dinâmico, né? A coisa está acontecendo assim, vem coisas, fatos se atropelando e tal, não sei o que, o negócio está turbilhonado. Mas estourou o carnegão, como eu costumo dizer, estourou o carnegão. Havia uma inflamação no mundo aí, causava uma dor, não sei o que, agora estourou o carnegão. Quer dizer, agora essa coisa, as coisas têm que ir para fora mesmo, expurgar tudo que tem que expurgar, porque a coisa tem que mudar. É começar a curar,
né? Aquela ferida, começar a repousar e tal, sai a inflamação e vai entrando a coisa assim que vai até cicatrizar e tudo mais. E a gente chega nessa coisa da transição do mundo de regeneração, que é o que a gente espera. É o que eu estava falando agora, a parte uma ética social de cada fase de crescimento do ser humano, sinalizando roteiros, acendendo claridade na condição de uma frente norteadora do progresso das sociedades organizadas. Quer dizer, ele vem tratando a coisa como um todo. E é o que o que eu estava descrevendo agora, pelo menos é o meu sentimento, né? É o meu sentimento. Eu não concordo com essa coisa de que o mundo não está evoluindo, que o mundo não mudou, que o mundo não evoluiu. Eu acho que não. Eu acho que tem muita coisa, lógico, para mudar, para evoluir, mas acho que o mundo já evoluiu muito. Historicamente, a mediunidade está tão intimamente ligada à vida religiosa que os espíritos elevados, especialmente Jesus, traçaram preciosos roteiros para que os indivíduos a eles chamados pudessem exercê-la com segurança. Nenhum conceito define melhor a postura ética ideal do médium ante as mediunidades do que a simplicidade da orientação contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente. Aí faz dos médiuns santos. Bom, duas coisas. Primeiro, uma observação que eu achei interessante, que ele fala, historicamente, a mediunidade está intimamente ligada à vida religiosa. E, realmente, a gente pode perceber que toda a grande movimentação, a não ser a movimentação, no caso da eclosão dos fenômenos espirituais que vieram dar no Espiritismo, né? O caso das irmãs Fox lá, e o que começou a partir daí, todos aqueles fenômenos que aconteceram, muitos não estavam ligados não aconteceram no meio religioso. Mas a maior parte deles, por isso que ele fala, historicamente, a mediunidade está ligada intimamente à vida religiosa. Porque todo mundo que fazia a consulta, como o Paulo lembra também, a gente tem 10 minutos a partir de agora nesse primeiro ato, vamos dizer assim. O Paulo lembra sempre o negócio da pitonisa, não? Como é que é, Paulo? O oráculo lá de Delfos, a pitonisa de não sei o quê. O Paulo sempre lembra disso também. Pitonisa de Endor. De Endor. Quer dizer, você vê o que eram essas pessoas? Aquilo ali fazia parte do quê? Fazia parte da religião, dos antigos, né? Da crença dos antigos. Aquilo era mediunidade. E a mediunidade estava intimamente ligada a essa coisa religiosa. E a descrição, realmente, a visão ética é de que a mediunidade é uma coisa santa e tem que ser praticada santamente. Não que o médium seja santo, não é isso. Mas ele tem que procurar, ao máximo, um aprimoramento moral, levando em consideração que a mediunidade é uma coisa santa. Ela é uma coisa santa. Ela é um instrumento grande de aprendizado, de evolução, de conscientização de diversas, de uma grande verdade, né? Tipo, que a morte não existe e a comunicação entre desencarnados e encarnados, uma série de coisas. Então, é uma coisa que a gente tem que assumir como sendo um ministério, né? Uma coisa assim que não se faz brincando, não, médium, não, recebe um espírito e tal, não. Tem que ser uma coisa assim de todo mundo sinta um peso. Não, é uma responsabilidade, é um peso, é uma coisa séria. Mas as pessoas não usam a mediunidade como santamente. Porque hoje, eu vi escrito no muro, mediunidade estão usando agora consulta online. Dá um telefone e você faz consulta online. Aí passa Quer dizer, estão brincando, cara. Não, mas a gente vê, mas isso aí é minoria. De qualquer maneira, é minoria. Quer dizer, você vê até bastante gente, sim, mas é minoria. O Espiritismo tem ensinado muito. Graças a Deus, tem ensinado muito, tem trazido muita gente para a linha de frente, aí, muita gente de boa vontade.
Ó, mais um comunicado aqui. Como é que é? Um caminho sem volta? Ah, o caminho, a transição planetária, é isso? É o A caminho sem evolução. volta. Sem volta. Evolução, caminho sem volta. Eu costumo Agora, veio uma mensagem aí do muito mais alta, né? Ih, Rafael, quer mais sacrifício do que o meu, que ainda estou entre vós, homens de pouca fé. Como é que a gente apaga isso aqui? Não dá, não tem condição. Então, A mediunidade... Fala, Nilson. A mediunidade é uma coisa tão séria, né, que eu não me recordo agora se foi no estudo de Manuel Filomeno de Miranda, não sei se é nesse estudo que quando você, vamos supor, por questões assim, às vezes de trabalho, você tem que mudar de estado, e aí você não tem condições, às vezes, de exercer a mediunidade que você vinha exercendo, você tem que pedir licença, né? A espiritualidade, né? Apesar de saber do teu problema ali para não estar exercendo, mas você ser ético, né? E pedir, né? Essa permissão, né? Para você que você vai ter que se ausentar, né? Dos trabalhos mediúnicos para exercer, né? O teu trabalho que traz o pão de cada dia. Então, eu acho que foi no estudo do Manuel Filomeno de Miranda que eu vi isso. Então, assim, quem trabalha, principalmente na mesa mediúnica, né? Então, às vezes tem que interromper, né, o seu trabalho. O ideal seria, né, esse pedido de licença. Claro que a espiritualidade sabe do teu problema, mas o médium em ser ético deveria fazê-lo, né? Mas você também pode, ao dormir, pedir permissão para trabalhar. Também, Você nunca deixa de trabalhar. A oportunidade pode surgir você dormir. Aí você vê, ó, tem certas algumas as religiões principalmente de matriz afro, né? Candomblé e tal, umbanda, essas coisas assim que praticam o mediunismo. Normalmente, quando o médium tem que se afastar de alguma coisa e tal, eles têm até um ritual lá a cumprir e tudo mais para poder ter uma licença lá do vínculo espiritual que eles sabem. Não, até na nossa casa a gente tinha isso na mesa mediúnica, né? Na desobsessão, quando o médium estava afastado bastante tempo, ele vinha se reintegrar, né, os trabalhos, passava lá pelas quarta-feira, nos passos, né? Para poder, né, entrar naquela energia de novo, né? Exatamente. Não vir abruptamente, né? Agora vem desestabilizado também. Usa isso e o médium deve passar deve estar comparecendo aí a estudos e tal, principalmente. Essa foi uma das razões até desse estudo sobre mediunidade. Foi, na verdade, para tratar de todos no caso dos médiuns mesmo da casa. E principalmente aqueles que estavam afastados ou que se afastaram e tal. Que é para não ficar aquele negócio, o cara vai, se afasta, sai, não sei o que e tal, daqui a pouco, aí volta, já começa a trabalhar e tudo, de qualquer maneira. Quer dizer, a gente entende até isso, deveria ser uma coisa normal. Eu acho que cada um de nós tem a sua responsabilidade, né? Tem a sua responsabilidade e deve ter o conhecimento necessário para tratar das coisas com seriedade. E aí mesmo afastado, ele procura sempre, sei lá, algumas coisas, um recolhimento, uma coisa assim, para se manter ali num contato. Principalmente o médico que está trabalhando constantemente. Até porque, Celso, o médium continua ligado à casa, né? E existe sempre aquela coisa, a gente vira uma antena, né? Então, a gente tem que ser meio que isolado, de repente, eu não sei como é que se faria isso, como fazem no mundo espiritual, eu não sei. Além disso, você está falando, é evidente, o médico tem que manter uma ética, manter um nível de comportamento, essa coisa toda. A espiritualidade deve ajudar também.
porque a gente sempre é uma porta de entrada, né? Porque o cara deixou de trabalhar também, vai ser uma bagunça, aí todo mundo entra, o cara não está com proteção Não, de uma não, corrente. por isso é que eu falei que cada um deve ter a consciência e saber da sua responsabilidade, da sua obrigação e tal. Por isso que eu falei. Quando a casa que faz a exigência de que a pessoa que volta, ela deve passar lá, vir pelos passos e tal, numa sessão de obsessão, e vir pelos estudos e tal, se integrar ali e tudo mais, para poder entrar no ritmo e voltar ao trabalho na corrente. Isso é mais uma exigência nossa até do que a exigência da espiritualidade. Porque a gente pode chegar ali e colocar uma pessoa para trabalhar, achar que ela está apta, e a espiritualidade achar que não, por razões que a gente desconhece até. A ética está inserida nisso aí, no médium, né? De saber o que é o certo e o errado. Uma época lá atrás, a gente discutiu sobre uma questão das casas que fechavam a porta, tinham horário e trancavam o portão. Então, assim, aquele médico que tinha dificuldade, vindo do trabalho correndo e não conseguia, né? A nossa casa sempre deixava essa brecha, não trancava portão, né? Para o médico que chegava atrasado, né? Às vezes a sessão já tinha iniciado, e o médio. Só que assim, você tinha que ter um limite, né? Porque eu nunca gostei de entrar na reunião de desobsessão depois que já estava trabalhando. Às vezes eu chegava atrasado, né? Estava na prece, sentava, fazer minha prece também. Agora, depois que já está trabalhando, aí, né? Tu já passou pela prece, né? Aí é aquela questão, não, tá errado. Então vou ficar lá na frente na reunião, né? Eu acho que isso é um entendimento ser ético, né? E a ética do médium, né? Saber que isso, a ética do médium. Saber o certo e o errado, né? Porque a casa deve ter as normas. Ó, a gente, a qualquer momento, a gente vai parar aqui. Sim. A casa tem que ter as normas dela, mas à medida que o médium... Tem que ter flexibilidade, né? Aí, à medida que o médium vai se educando, ele mesmo vai aprendendo a negociar com a espiritualidade. Agora, a questão da vigilância, isso serve tanto para os médiuns que estão presentes como aqueles que estão ausentes por alguma necessidade. A vigilância faz parte de todos. Quem for invigilante, esteja trabalhando ou esteja afastado, vai se complicar com a mediunidade. Não tenha dúvida. Não, perfeito. É essa a questão da ética e da responsabilidade. Há que se ter a educação mediúnica serve para isso. A gente precisa estabelecer, não há uma coisa assim que, quer dizer, isso não é muito próprio da nossa, vamos dizer assim, da nossa corrente, né? Com relação à atividade mediúnica. A gente não tem, pelo menos não gosta muito de fazer a gente pode estar lembrando sempre aos outros aí obrigação e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Embora parece que para a gente é até meio estranho, mas segundo que eu soube, o Leon Denis usava muito negócio de cartão de ponto, não sei o quê, de médium e tal, tinha que ir lá marcar o registro que teve lá presente, dar presença, não sei o quê e tal. Quer dizer, de repente também, como a gente tem casa pequena, é uma coisa, o Leão Denis é uma casa muito grande, então... Exatamente. Imagina, a gente tem que ter um negócio de um controle, um conceito e tudo mais, porque é complicado, porque existe aquela coisa de que, ao mesmo tempo, a gente precisa que todos que estão ali em trabalho e tudo mais estejam dentro de um parâmetro de comportamento e entendimento, mas a casa, ao mesmo tempo, também tem que estar vigilante, porque ela é responsável pela imagem, vamos dizer assim, da doutrina diante de uma série de coisas. Então, é preciso ter muito cuidado, tem que estar prestando atenção, estar de olho e tal. É por isso que tem que haver uma disciplina. Sempre que haver uma disciplina. Tem que haver uma disciplina. Sempre. Não tem... Eu costumo dizer que, né, como você falou, a gente é uma casa pequena, então a gente dá, né, às vezes, até liberdade demais. Né? A gente dá liberdade demais. Eu sempre faço assim, uma observação que o Centro Espírita, por exemplo, Unidade de Amor, que aqui da nossa região
o maior é a unidade de amor, em termos de presença de pessoas, de reuniões, tem mais reuniões, é a unidade de amor. E lá na unidade de amor, Invaju, não é esse? Não é ele que é Invaju? Humildade na amor. Cisplatina, Irajá, Cisplatina. Era já, isso, é. Cisplatina. Ele tem quase que 3, 4 reuniões por dia, todos os dias. Ele funciona quase que a semana toda, o dia todo, né? E tem uma frequência tem reuniões que tem para 1.000 pessoas em cada reunião. Então, é uma frequência muito grande. É bastante grande. E lá, se a pessoa não estiver engajada no estudo, ela não faz nada, nem participa do coral. Se ela não estiver participando de algum estudo, inscrito em algum estudo e participando, ela não faz nada. No Leão Né? Denis... E aí a gente deixa a liberdade, aí as pessoas acabam não ficando no estudo, acabam achando que não precisa. É uma coisa que a gente tem que avaliar. O Leão Denis, em média, para você se tornar médio lá no Leão Denis, é em torno de 6 anos. Você estuda 2 anos, acho que o livro do Espírito, 2 anos o livro do Médio, mais 2 anos sei de quê. Então, tipo assim, só sobrevive mesmo quem realmente, né, veio para assumir a mediunidade, né? Porque a pessoa que tiver... Eu quero ser médio, mas se você não passar os 6 anos ali estudando, você não vai ser lá dentro. Então, ou você é ou não é, né? Já a gente discutiu isso lá atrás da nossa casa. A gente não tinha condições de ser um Leão Denis da vida, né? De pegar as pessoas e ficar 5 anos estudando, porque a nossa casa tinha dificuldade de ter médios, né? De renovar, né, o quadro mediúnico. Então, a gente não optava por isso, né? Porque como é que vai ficar? A pessoa ficar 6 anos? Claro que se ficasse os 6 anos estudando, a gente poderia ter quase 100% de certeza que seria um bom médio, né? Que seguiria as regras, né? Ou não, né? Mas no Leão Denis, sim, um amigo meu que era jornaleiro, quando eu trabalhava no centro da cidade, depois ele não era espírita, e eu falava muito de espiritismo com ele. Aí, de repente, do nada, o rapaz foi... Acho que foi no Leão Denis, a primeira reunião que ele foi, ele ficou encantado. Aí ele se tornou espírita e começou a estudar. Só que aí ele passou a frequentar uma casinha pequena. Ele ia no Leão Denis, mas ele começou a praticar a caridade dele, ajudar na bolsa lá, de uma casinha pequena. Que ele falou assim, não, no Leão Denis tem muita gente para ajudar. Então, ele estudava no Leão Denis e praticava, né, a caridade dele naquele grupo pequenininho, né? Achei muito bacana. Então, assim, até hoje, ele, graças a Deus, né, um cara que era meio, né, descrente de algumas coisas, e eu conversando com ele, eu ia na hora do almoço lá, ficava batendo papo, ele e o pai dele, né, que era dono da banca de jornal, e aí eu conversando, aí comecei a emprestar livro para ele, para ler, virou espírita, graças a Deus, está bem hoje, né, e estuda no Leão Denis, só que ele falou assim, Arilson, eu não tenho essa capacidade para ser médio, não. Eu falei, pô, eu não sei. Você também, agora encarnado, não vai saber o que tu assinou lá, né? Você que tem que decidir, né? Mas ele, eu não... Eu ajudo, mas ser médio, não. Mas, Arilson, quanto a essa questão que eu falei, né? Eu confesso que eu reflexiono isso há muitos anos e não cheguei ainda a nenhuma conclusão. Ainda estou reflexionando. Sobre o tempo de... Pode ser que tenha visto que o Celso falou em algumas reuniões passadas. Pode ser a característica da casa, né? A gente não sabe qual é a característica, então a gente ainda tem muito pouco conhecimento para a gente avaliar as coisas verdadeiramente, o que é melhor ou não. Né? Sim, então a gente tem que ir trabalhando. É lógico que tem que tentar fazer o melhor possível, mas continuar trabalhando. Isso. Ô, Cláudia, boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa. Seja bem-vinda, Cláudia. Desculpa o quê? Essa questão é um negócio assim muito, realmente é o que se discutir muito e tal. Agora, a gente precisa ter alguma coisa, criar alguma regra, cria regra e tal, e depois vai ajeitando, vai aprimorando, vai arrumando, tira alguma coisa, põe uma outra coisa. O que você não pode deixar é um negócio ao sabor do vento, aí não dá. A casa tem que ter uma regra, uma coisinha assim.
E a partir da medida que as próprias pessoas forem se educando e forem tendo um comprometimento, um modo de comportamento assim que justifique você, sabe, afrouxar um pouco e tal, volta. Você, afrouxou e o negócio não trava de novo então chama. Não tem jeito, porque a casa tem sempre uma responsabilidade maior. E ainda tem uma outra coisa. Todos nós fazemos parte dessa comunidade, né? E a gente hoje aqui está em 2 casas, por exemplo. Mas amanhã a gente pode não estar, a gente pode estar do outro, eu espero que trabalhando, a gente pode estar do outro lado, ou a gente pode, sei lá, né? Acontecer alguma coisa em que a gente se distancie da casa. Por exemplo, sei lá, a gente é obrigado a mudar de estado, vai para outro. Como é que você vai estar? Você mora lá em Pernambuco, foi para Pernambuco por razões de trabalho, sei lá o quê, como é que você vai participar de uma reunião? Não tem como. Então, quer dizer, você não vai estar mais na casa, pode estar em outra lá, em Pernambuco. Então, você vai ter que se adequar àquelas regras da outra casa em Pernambuco. E aqui você não vai estar mais. Mas se você tem uma coisa, se está acostumado, e aí é que eu acho que o movimento espírita é um negócio importante, que a gente começa a ver que a gente está falando mais ou menos a mesma linguagem, e da primeira e única reunião que eu participei, eu vi que isso estava acontecendo, uma reunião tanta sigla que eu, sei lá, não sei se fosse CERJ, aquela que a gente foi, Arilson, que a última aí foi lá em Jacarepaguá. Mas ativa o teu som aí, que não... Você deve estar falando do Ereu. Foi do Isso, Ereu, foi do isso, Ereu? o Ereu. Então, Ereu Encontro Regional Espírita de Unificação, perfeito. Ali eu pude perceber que a maioria das pessoas, das casas e tal, estão, sabe, afinadas mesmo. Tem um conceito aí já, um conceito estabelecido. Isso é muito legal. A gente está falando de conceito, a gente está falando exatamente disso. Tratando de mediunidade, comportamento de médium e tal, não sei o quê, esse negócio de colocar a pessoa para trabalhar sem ter o mínimo de conhecimento. Quer dizer, 6 anos, o Leão Denis deve ter razão, as razões dele para isso, tem a espiritualidade que orienta. Tem. É muita gente para controlar. Muita gente e tal. Enfim, eles têm. Agora você tocou. Fala. Tocou num ponto importante, né? Justamente isso, sobre o movimento espírita, né? Eu acho que as casas, elas têm suas regras, seus regulamentos internos, mas ela não pode deixar de participar do movimento, né? A gente tem que ter união, né? Participação, troca, muito importante. Porque às vezes uma diretriz que você vai fazer dentro da casa e ela às vezes não atinge um resultado positivo. E aí você trocando com as casas irmãs, você busca, né, o que eles fizeram, o que deu certo. É muito importante isso. Por isso que assim é uma bandeira que eu levo, né, sempre, né, tô participando aí da diretoria da casa, sempre a casa está inserida no movimento, participando lá das reuniões, né, dos 23º. É muito importante. Porque, assim, quando eu era mais jovem, né, eu participava na casa, muita coisa eu não sabia do movimento espírita, eu não sabia o que era Comerge, né, eu não sabia essas coisas, assim, porque eu fui jovem na casa, eu fui da Moral Cristã, eu fui da Mocidade, e já existia, né, naquela época lá. Né? Tem quanto tempo, Marquinhos, que tem a Comerge? Quanto tempo tem? Mais de 40 anos? 40 anos? Mais de 40 anos. Né? Então, assim, já tinha, entendeu, Celso? E eu não conhecia. Eu pré-Comerge. Eu fui conhecer Comerge quando eu comecei a participar lá das reuniões do 23º. Desculpa, é meu filho que está com o videogame aqui. Por favor, vai lá para a sala. Tem que dar uma chamada. Então, eu comecei a conhecer a coisa do movimento espírita quando eu comecei a participar da reunião do seu. Eu falei, pô, peraí. A unificação, o que acontece é o seguinte, eu acho que essa coisa, de certa forma, é até muito engraçada. A unificação é uma coisa que deveria ser muito fácil, porque nós somos regidos por uma doutrina que é comum. Sim, mas não é fácil.
não é fácil porque as pessoas é que são diferentes. Antigamente, por exemplo, aí eu digo, eu sou pré Comerge e tal, porque na época em que eu fui da mocidade, o que a gente via era o seguinte, o que acontecia? Você quase não vê isso hoje lá. Mas, antigamente, eu ainda lembro disso, o presidente, seu Moreira, punha terno, paletó e gravata, porque era aniversário da casa, e vinham vários diretores de outras casas lá para fazer parte da comemoração, prestigiar e tal. Naquela época a gente era garoto e tudo mais, nem ficava perto da mesa, a gente sentava lá fora, ficava lá fora, aí ia lá para frente para ler uma página e tal, e tudo mais. Eu lembro do Fernando Moreira fazendo um poema, declamando lá um poema, não sei o que ele gostava disso. Então, quer dizer, havia essa união, havia essa unificação, ou a tentativa da unificação, depois se organizou. Mas ainda é muito recente. Mas isso ainda é muito recente. Mas eu acho o seguinte, eu acho só que já está criando frutos e tudo mais, e achei muito interessante. Para você ter uma ideia, eu estou nesse tempo lá pré-Comerge, e a única reunião que eu participei foi essa, tanto que é só dessa que eu falo. A casa tem 54 anos, é isso? 54 anos. Eu estou lá há 54 anos. E também nunca participei, nem nada. Mas é um negócio, eu acho que o mais importante aí, eu acho que aí é sempre a unificação, vem sempre uma coisa. Primeiro você tem que estar. Aí sim, eu acho que é legal. Primeiro você tem que estabelecer uma coisa dentro de casa, um alicerce dentro de casa. E a partir dali você se introduzido mesmo nesse movimento e tudo mais. E depois você vê vamos dizer assim, o micro organismo, e depois você vê o macro. Né? Celso, só para te avisar, são 52 anos que a casa tem. 52 anos, né? Então, eu tô lá 68? 68. Tá bom, vamos à frente aqui. Eu não era nascido, mas foi em 68. Então, vamos lá. Boa noite, Leda. Boa noite. A Leda Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá se bom. você olhar para o seu lado direito, é melhor. É porque eu estou conseguindo colocar minha imagem no computador. Entendeu? Aí só está aparecendo pelo celular. Tá. Mas tudo bem, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Então, essa aqui foi a nossa última tela. Tá. Deixa eu mudar isso aqui para cá. Vamos continuar. Vai lá, Mauro, pode ler. A estratégia básica para que se alcance esse resultado é a gratuidade absoluta do seu exercício. Isso aí é fundamental. Neste particular, o preceito evangélico, dai de graça o que de graça recebeste, é específico para a prática mediúnica, porque proposto por Jesus exatamente quando traçava para os discípulos recomendações referentes às lides de intercâmbio espiritual a que se deveriam vincular no ministério fraternal socorrista, conforme Mateus 10:8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, já citado, justifica com lógica esse assunto ao argumentar que, não sendo a mediunidade produto de um ensino, de uma ciência, nem o médium responsável direto pelas comunicações aqui da campo, mas os espíritos, não pode ele cobrar pelo que apenas transita por seu intermédio. Devemos entender essa gratuidade não apenas no sentido literal, direto, de receber uma contrapartida em dinheiro,
mas no sentido amplo de toda e qualquer retribuição, por mais discreta que seja. O trabalho do médium é o do absoluto e total desinteresse, o que, aliás, representa um meio seguro de preservar-lhe a autonomia e a consciência para que atenda integralmente o programa traçado pelo alto para a sua vida. O permitir-se uma vivência fora dessas linhas de equilíbrio projeta-o inevitavelmente na simonia, uma das mais graves... Hein? Sintonia. Sintonia. Aqui está escrito simonia, mas tudo bem. Simonia. Projeta inevitavelmente lá no final. Não, que aqui está escrito simonia no meu livro. Uma das mais graves agressões à consciência, porque é atitude discriminatória e separatista. Alguém quer fazer um comentário aí desse... Essa parte aí, Celso, eu me lembrei do antigo presidente lá do Humildade e Amor, o seu Humberto, em que ele dizia para mim o seguinte, quando a gente estava junto, que ele sempre está preparado para aplicar o passe, ele se prepara todo dia para aplicar o passe. E outra coisa que ele falava é que quando ele ia aplicar o passe, né, em visita fraterna na casa de alguém, ele não aceitava nem um cafezinho. E, de acordo com o que o Manuel Filomeno Miranda coloca aí nesse trecho, né, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado para que isso não acabe virando uma situação constrangedora, né? Eu lembro lá no Centro Espírita Caminho da Luz, quando a gente começou a fazer um atendimento nas casas das pessoas para aplicar passe, uma vez nós fomos na casa de uma pessoa, ela fez um banquete lá para a gente. Quer dizer, ficou uma situação muito complicada, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, de preferência, é bom mesmo avisar antes, olha, a gente vai aplicar o passe, mas a gente, por questão de uma norma, uma regra, a gente não aceita nada. E aí fica uma coisa mais simples, né? Então, eu acho que nesse trecho aí ele fala sobre isso. Eu vou dar continuidade aqui a essa... Depois até a gente... Só para complementar logo, até que o Marcos já até deu uma adiantada no que vem logo em seguida, depois a gente volta a comentar, quem quiser falar mais para completar, e a gente vai. Há de se ter cuidado com os presentes, homenagens... Deixa eu passar aqui a minha tela. Ah, tá. Agora... Tá. Hã? Não, peraí. Eu passei demais. Vai. Passou demais. Aí. Isso. Aí. Há de se ter cuidado com os presentes, homenagens e favores, festas e comemorações a pretextos injustificáveis, bem como os atendimentos privilegiados a pessoas de destaque social ou não, que por vergonha ou preconceito escusam-se a frequentar o centro espírita. Nem pão com água pode aceitar. Não se pretende negar ao médium o direito à vida íntima, familiar ou de eleição de afetos. Muito pelo contrário, o que se pretende é vê-lo desamarrado de convencionalismos e exigências sociais descabidas, para que, em liberdade, usufrua o convívio de suas legítimas amizades. Não há como negar que o melhor para se viver é, com intensidade, os deveres de sua prova ou missão, com independência, construindo assim, naturalmente, antídotos vigorosos contra a bajulação e a inépcia. No fazer o bem e cumprir fielmente os ditames da caridade, ele encontrará os verdadeiros irmãos, aqueles que fazem a vontade do Pai, reproduzindo aqui, respeitadas distâncias, a experiência de Jesus, quando redarguiu, ensinando: quem são minha mãe e meus irmãos, senão os que fazem a vontade de meu Pai? Pode continuar. Tem comentários equivalentes, tá bom?
Não, pode continuar aí que depois a gente amarra tudo. Vai. Cabem comentários equivalentes para o exibicionismo que, no nosso entender, é uma forma de cobrança emocional que o médium faz a seu público, de modo a alimentar sua vaidade, colocando-se voluntariamente na mira dos aplausos, a recolher louva-minhas, ecômios e outras expressões do convencionalismo hipócrita, perfeitamente dispensáveis. Periodicamente, perdem-se belas mediunidades e outras são atrofiadas pelas conspirações do ego, que fragilizam os seus portadores, deixando-os expostos ao fascínio das facilidades sociais e vulneráveis aos acenos vigorosos das estruturas de poder do século. Não se pode conceber médium fora das lides da caridade, descomprometido com as necessidades de sua época, mas sim junto aos sofredores, enxugando lágrimas, apontando rumos, tornando-se sirineu para os que caminham ao peso da cruz das próprias expiações e provas. O médium é o porta-voz da esperança. É como filamento de lâmpada que deve encandecer-se sob o influxo da energia divina para que a luz rompa as trevas, ainda que nesse mistério se imole, experimentando, porém, a alegria da doação. Que beleza. Era o que ele falava, foi falado antes, com relação à santidade da mediunidade, que a mediunidade é coisa santa e santamente deve ser praticada. O problema todo é que essa coisa de você aceitar certas coisas, o bajulação, seja lá o que for, e o que ele fala é muito importante. O Paulo ainda há pouco citou um negócio que ele viu lá nos muros, né? Aquele negócio da mediunidade, que agora estão fazendo consulta via telefone e tal. É época de não pode ter aglomeração, então está sendo feito agora por telefone e tal. Online. Então, tem que ter uma... né? Tem essas coisas aí e tal. Agora, então, não é só aceitar essa coisa de... Isso aí é o óbvio, né? É o negócio do dia, você cobrar a mediunidade. Porque quando você... isso até é bastante arriscado. Para quem quer levar a coisa mais a sério, como no nosso caso, por exemplo. Não vai cobrar nunca, até porque você não sabe se você vai conseguir entregar o produto, ou vai cobrar pelo quê. Não depende só de nós, o resultado de qualquer coisa, nem de comunicação, nem nada. Como é que eu vou saber se... Não, deixar comigo, que o Espírito vai dar aqui uma mensagem que vai falar uma coisa para você. Oi, quem é que me... E dentro disso aí que você falou agora... Está me ouvindo? Todos, pode falar. Dentro do que você falou agora, a gente sabe, né, quando a gente estuda, que se você começa a comercializar, vamos dizer assim, os espíritos protetores se afastam, né? Você, dependendo até a simular, né? A fingir, porque aí você tem a necessidade de dar uma resposta e aí você começa não só não com a proteção e também aqueles que querem, vamos dizer, destruir você ou piorar a situação, eles chegam, né? Oi. Viu aí? Fala, estou te ouvindo. Não, é isso. Aí, além de perder a tua mediunidade, né, você perder momentaneamente, né? Porque os espíritos se afastam e outros que querem até piorar a tua situação vão se aproveitar, que aí também no momento que você começar a fingir, né? Porque, vamos supor, você começa, como você disse, a cobrar e você não sabe nem se vai acertar. E com certeza você não vai ter a proteção, porque você está fazendo uma coisa que os teus
protetores não vão estar ali, né? E outra coisa também que eu acho dentro disso, né, que a partir do momento que você está principalmente estudando e dentro de um conhecimento, tem um conhecimento, é seguir o modelo, né? O modelo de quem? Bom, primeiramente Jesus, mas Chico Xavier, para nós aqui, né, demonstrou isso, não aceitou nada, completa humildade, né? Então, é uma coisa assim, um tanto óbvia mesmo, né? E nessa parte também, eu lembro o Peixotinho, né? Que a esposa dele, quando ele fala aí de elogios, né? Que aqui no Brasil tem muito isso, né? Não sei lá fora. Aqui no Brasil se fica endeusando muito o médium, né? Quando ele vai despontando, aí o pessoal fica endeusando muito o médium. Isso é um problema para o médium. E o Peixotinho, na época, como imagina um médium de efeitos físicos, né? De materialização, imagina a repercussão que isso dava, né? Então, vinha pessoas importantes conhecer ele, falar com ele, igual o Chico, né? Como a Cláudia lembrou. Roberto Carlos já visitou o Chico, alguns presidentes da República já visitaram o Chico, né? Então, a esposa do Peixotinho, quando ela escutava, quando ela estava na cozinha, ela fazendo alguma coisa, escutava alguém falando algum elogio, ela vinha logo e falava logo, ele é uma pessoa como nós, tem todo defeito, está aqui também lutando, então ele não é nada disso que vocês estão falando. Ela fazia questão de afirmar isso. E na casa dele eles tinham uma frase que dizia isso, né? Então a questão do elogio, do endeusamento ao médium, se ele não for vigilante, ele acaba se deixando levar. Porque, queira ou não, todos nós, de alguma certa forma, nós temos um pouco de vaidade. Eu estava até me lembrando a live que eu assisti de 4 expositores, né? Eu já até comentei da outra vez, em que eles estavam falando, era uma autoanálise, né? A live deles. Eram todos 4 expositores de renome. E eles disseram, né? O próprio Sérgio Lopes, que era um deles, falou que, querendo ou não querendo, a gente acaba pegando o gostinho de ficar ali, né, sendo destaque, sendo... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O médium tem que tomar muito cuidado com isso. E essa é a parte mais perigosa. É por isso que o dinheiro, quando você aceitar dinheiro nessa coisa, é muito fácil. Obviamente, todos nós vamos repelir. Né? Todos nós, que é isso? Dinheiro não. Então, isso já está no nosso, vamos dizer assim, nosso sangue de espírita. O problema são as outras coisas. É a questão... eu lembrei desse negócio, para um comentário que o Mauro está me lembrando aqui, eu estava lembrando disso também, que até César, né, chamavam de consciência de César, mas o imperador tinha sempre um escravo que vinha atrás dele, quer dizer, que não era imperador, mas era ele como ditador lá e tal, ele tinha sempre um escravo que vinha atrás dele que dizia assim. E depois alguns imperadores, alguns Césares da antiga Roma, assumiram também essa coisa. Então, tinha sempre um escravo que, de vez em quando, vinha no ouvido dele e dizia assim: lembra-te que és mortal, César. Porque o cara estava no auge ali imagina, né, o poder de Roma, então, naquela época, ele estava no auge. Então, tinha que ter alguém... Dono do mundo. Lembra-te que és mortal. Orgulho, né? Antigo, hein? E era o dono do mundo. Ele tinha o poder de vida e morte de todo mundo. Então... Então, alguém tinha que dizer isso para ele. Eu não sei quanto tempo durava o cara dizendo isso. Mas o escravo era encarnado? O escravo era encarnado? Era encarnado, escravo? Alternava, né? Às vezes alternava. É que de vez em quando o Sérgio esquecia, né, que era mortal e matava o escravo, entendeu? Corajoso esse escravo, hein? Ele era escravo. Ninguém livre queria assumir esse cargo. Era sempre, não, bota o escravo. Corajoso. Dizem que Sêneca também fugiu da morte se utilizando mais ou menos uma coisa assim, porque ele entrou diante do imperador, que agora não me lembro qual era o período. Foi Nero, né? Que ele entra com a mão no rosto, como se a luz de Nero estivesse refugindo na sala, e disse que não era digno e que, como é que ele fala, que qualquer um pode mandar matar, mas só um Deus dá a vida ou perdoa a vida, um negócio assim.
Então ele se livrou da morte. Que Nero ficou tão impressionado com aquilo que ele não ia mandar matar o cara, porque ele não era um cara qualquer, ele era um deus, ele se achava um deus. Então, cara, você vê o ego desses caras, aonde chegava, a que ponto chegava isso. E aí, quer dizer, essa parte é que é a mais difícil, porque aí tem sempre a armadilha, como a Cláudia lembrou ainda há pouco, tem sempre a armadilha. E aí não importa se é dinheiro ou não, o dinheiro, lógico. Porque outra coisa também que eu costumo pensar muito é o seguinte, eu vejo muito em algumas religiões, principalmente na religião evangélica e tal, é só uma citação, não é crítica, não. Mas tem muita gente que chega lá e diz assim, eu sou ex-traficante, eu sou ex-alcoólatra, eu sou ex não sei o quê. No espiritismo você quase não vê ninguém falando essas coisas assim, que é ex isso, ex aquilo, não tem nada. E o espiritismo não é uma coisa de gente boba, não é uma reunião de gente boba, porque todo mundo lê muito, né? A gente sabe que a gente precisa ler muito, então todo mundo é inteligente, não tem ninguém bobo, não. Tem pessoas de vários graus de instrução e tal, mas normalmente são pessoas inteligentes. Junto com isso, eu fico imaginando o seguinte, tudo aquilo de vaidade, orgulho e tal, nenhum de nós é ex-traficante, né? Não sei o quê e tudo mais, mas nenhum de nós é santo. A gente tem sempre um passado complicado por trás. Então, a gente pode estar nisso aí, orgulho, vaidade e tal, que são aquelas coisas que a gente vem trabalhando, né? Claro, a gente vem trabalhando. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente cair num negócio desse, a gente pode se dar mal. Porque, como a Cláudia lembrou bem, a primeira coisa que acontece é o seguinte, o espírito sério já sai de perto. Não dá. Falou, olha aí e tal, já chama atenção. Claro, primeiro é que ele dá aquela, olha aí, vê isso, lembra-te que és mortal, e tal, aquela consciência do imperador. Não teve jeito, ele não vai continuar perdendo tempo ali, porque ele tem mais o que fazer. Aí não quer, tem livre-arbítrio, eles respeitam o livre-arbítrio. Aí vai embora. Não que vai embora, meu. Vem todo mundo. Opa, você é meu. Então, a questão do dinheiro, para nós, é muito fácil a gente se desviar. Não vou cobrar por mediunidade. Mediunidade, não. Mas tapinha nas costas. Você é um cara... Okay. Isso para você, nossa mãe, esse cara dá cada mensagem. A questão, Celso, é que o dinheiro ele acaba se juntando com a vaidade, né? Que, por exemplo, já teve aqui na nossa região, alguns anos atrás, uma casa espírita que depois ela saiu daqui, da nossa região, foi para outra região. Mas tinha um médium nessa casa, eu conheci, né, esse grupo, essa casa, que era um médium de efeitos físicos. E o que acontece? Todo lugar que tem fenômeno de efeitos físicos, o que acontece? Atrai muito público. Então, essa casa atraiu muito público e cresceu muito. Então, resultado, elas saíram daqui, ela funcionava dentro de uma lojinha ali em Rocha Miranda, e ela foi lá para Jacarepaguá, comprou um terrenão e começou a construir uma casa grande. Por quê? As pessoas começaram a colocar dinheiro, né? Mas isso acabou gerando uma vaidade também nesse médium, né? E aí ele começou, em um certo momento, a mistificar, como a Cláudia falou anteriormente. Resultado. O quê? Não, o que aconteceu? A casa ela foi tomando uma proporção e o grupo, né, parte do grupo se desfez. E esse médium acabou indo para um outro estado, né, praticamente parando a sua mediunidade, e agora ele, né, voltou aqui para o Rio de Janeiro. Não sei bem onde que ele está trabalhando, né? Mas ele era um médium mesmo do só que ele deixou a vaidade dele tomar conta e aí gerou esse problema todo. Agora, tinha umas situações que, às vezes, eu até falava com ele. Tem algum dando aí uma microfonia aí. Alguém está dando microfone, está dando... Você, Celso, que é um anfitrião, vai tirando o som de todo mundo, que aí para com isso. Bom,
É o da Leda também que está acontecendo, Márcio. Acabou de tirar. Pode ser da Ana Lúcia também. Ana Lúcia, você está dando algum ruído na sua casa? Não? Não. Aparece um som aí da sua casa. Na minha? Bom, está aparecendo. Não. Eu estou sozinha aqui na sala. Experimenta. Desativei. Tá. Então melhorou, tá vendo? Alguma coisa estava Não. acontecendo, não sei, pode ter interferência do próprio equipamento. Então acontece, alguma coisa também já acontecia com esse médium, eu às vezes até conversava com ele. Como eu participava de um trabalho lá que era de 15 em 15 dias, que era a chamada Ronda da Caridade, eles faziam, foi lá que eu comecei a fazer a Ronda da Caridade. Fiz 1 ano junto com eles. E o que acontece? Eu chegava no centro, ainda estava acontecendo, às vezes, alguma reunião. E, às vezes, ele, no contato com o público, ele ficava falando, brincando com os médicos, chaleira, aquela coisa, né? Médico faz... Aí, de vez em quando, eu chegava para ele e falava assim, fulano, olha só, eu no meu ver, na minha, né, limitação, o médium não é bom ele ficar se envolvendo com isso, não, porque isso vai despertar, vai incomodar tanto a encarnados quanto desencarnados. Né? Então, o médium, eu falava isso com ele, porque eu tinha assim, uma proximidade, né? Mas depois, quando eles se mudaram aqui de Rocha Miranda, eu não tive mais contato com eles. Eu tive contato com algumas pessoas que faziam parte do grupo e foram junto com eles. E aí eu soube disso tudo depois que aconteceu. Mas já vinha acontecendo essa situação. Né? Então, o médium ele tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, uma brincadeira assim, como é que se diz assim, sem maldade nenhuma, às vezes gera um problema lá na frente. Então, essa é uma situação que eu falava constantemente com ele. Fulano, olha, no meu entender, eu acho que você deveria evitar isso. Né? Porque, para que ficar falando dos cacuetes de outros médios? Para quê? Qual o sentido disso? Né? Vai levar aonde? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ver muito forte. Né? Precisa ter cuidado, que aí você tira sei lá, cria uma situação de que há sempre uma hierarquia de matéria de poder mediúnico, sei lá o que, eu não sei. Não sei exatamente que ideia, né, que as pessoas fazem de determinadas coisas, principalmente em relação à mediunidade. E aquilo que a gente vê aí, que vem estudando, vem falando a respeito disso, é uma coisa tão assim... Não é para engrandecer ninguém, muito pelo contrário, é para as pessoas se tornarem grandes, sim, um dia, fazendo bom trabalho e tudo mais, mas não estarem engrandecidos pelo fato de terem um instrumento de trabalho, um instrumento de progresso, de evolução. É o mesmo caso... sei lá, agora um escritor que tem bom, eu ia falar em caneta, mas ninguém escreve mais nada com caneta, tudo no computador, é digitação e tal. Mas, enfim, eu vou ser um profissional qualquer que tem uma ferramenta que faz parte da atividade dele. Ferramenta você tem que ter para alguma razão e tal. Então, nada que seja melhor do que ninguém. E se um tem uma coisa de destaque a mais que do outro, é porque muitas vezes, e isso sim é muito mais comum, é que essa pessoa tem uma necessidade maior e por isso até produz mais. Não há por que se vangloriar de coisa nenhuma, ou diminuir alguém, ou capoeira e tal, que a gente precisa, assim, aprimorar. Se a gente, por exemplo, a casa se dedica às reuniões de educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico e tal. Então, existem algumas coisas, por exemplo, a gente já comentou, a gente trabalhando no trabalho de desobsessão,
Muitas das vezes a pessoa está ali como médium e tal, então é chamado o nome, tem que ter lá o protocolo da reunião, né? É chamado o nome da pessoa, com um endereço, alguma coisa assim, ou se a coisa é mentalizar o trabalho, tem lá o endereço do trabalho e tal. E aí começam a vir aqueles irmãos, né, que estão ali envolvidos naquele processo. Então, a gente nota, e a gente sempre teve um consenso assim, da gente coibir determinadas, aquela manifestação assim mais ostensiva, né, mais efusiva, já chega já dando soco na mesa, não sei o que e tal. E aí tem muita gente que diz assim, mas não dá para evitar, né? Porque, num primeiro momento, quando o espírito vem, que você sente aquela influência, ela vem abruptamente, você acaba fazendo isso. É uma coisa que acontece normalmente. Sim, acontece. Claro que todo mundo que trabalha sabe disso. É lógico que acontece. Agora, não é por causa disso que a gente vai dar liberdade para o espírito chegar da forma que quiser, fazendo o que quer. Se a gente trabalha numa reunião de desobsessão, a gente já sabe que a gente vai ter esse tipo de manifestação, não é? Então, se o médium é consciente, se o médium está ali trabalhando, vão procurar já reter esse tipo de coisa. Porque quem vier não vem... Você está trabalhando com uma pessoa que está passando por um processo obsessivo. Quando você faz a concentração lá, e a corrente traz aqueles espíritos, não vai trazer todo mundo lá, irmãos. Boa noite, como vão? Eu vim aqui para falar de irmão fulano, que é uma pessoa maravilhosa. Eu sou obsessor dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, fantástica, gente finíssima. Não chega assim. Não vai chegar assim nunca. Ele vai chegar dando soco na mesa, com raiva, porque tem raiva dele, né, da pessoa, porque me enganou, não sei o quê, ele não é bom, aquela coisa toda. Quer dizer, ele está com esse processo, ele é obsessor. Né? Claro, ele não faz isso por carreira, por coisa nenhuma, é ignorância. Ele não sabe como se livrar de um sentimento que ele tem por aquela pessoa, que muitas vezes foi dado esse motivo para ele. Ana, você quer falar alguma coisa? Fala aí. Celso, Eu quero fazer uma pergunta. Mesmo quando o médium ele já tem uma segurança mediúnica, o obsessor consegue agir em cima dele, como você falou, assim, abruptamente? Não, eu estava me referindo aí ao seguinte. Então, tem dois aspectos aí na tua pergunta. Eu estava me referindo durante o trabalho mediúnico. Né? Apesar de toda a segurança, é isso justamente que eu queria dizer. Quando você já está participando de uma educação mediúnica, né? Você tem uma coisa voltada para isso, durante a educação mediúnica, a gente informa, mas é necessário que o médium tente se conter ali para não deixar que aquele espírito venha abruptamente, porque você já está esperando. A gente trabalha numa reunião de desobsessão, então você espera que aqueles irmãos venham com aquela atitude. Então você já fica se contendo em relação a isso. A outra questão, se era essa a tua pergunta, agora como você falou, será que o espírito obsessor atua? Aí eu não entendi se você queria dizer... Atua no médium. Excessivamente, como obsessor do médium? Celso, eu queria... Vou te passar. Eu queria complementar, aproveitar aí a pergunta da irmã, falar assim, não só no trabalho mediúnico da desobsessão, você é testemunha, a nossa casa, ela passou por um processo de fascinação de médiuns, né? Que, assim, irmãos que entraram na casa, no estudo, foram se desenvolvendo, chegaram a criar na frente uma fascinação em médiuns, né? Em médiuns, já que estavam trabalhando na casa, mas não era assim, em reuniões de desobsessão. Era fazendo aquele trabalhozinho mental de que contrário, que o presidente estava contrário à ideia, essas coisas todas. Chegou um ponto que uma fascinação, esse problema de fascinação, que fascinaram os médicos, criaram tipo aquela corrente contra, né? E aí nós tínhamos, quer dizer,
nós temos uma reunião às quinta-feiras, que é uma reunião de tratamento espiritual, com maca, com isso tudo, né? E que é feito lá cirurgia mediúnica, mas sem corte, sem nenhum utensílio. Aí, na época, essas pessoas, né, quer dizer, existia lá aquele médio que estava fascinando, né, desviando os outros médios. Chegou um ponto nessa reunião que deram ideia, é uma reunião de cirurgia espiritual, chegou o ponto que falaram que tinha que comprar iodo, gaze, álcool, material de asepsia, né? E aí esse médium tomou a frente e comprou bandejinha com gaze, com iodo. E aí foi o presidente do grupo, ele chegou com essa bandejinha, né, e colocou lá dentro da sala. E quando o presidente, na época, seu Sebastião, aí perguntou por quê, aí foi falado aí pelo uma média, né, que participava lá da situação, foi preciso comprar porque na outra reunião eu tive que plasmar o iodo para fazer sepsia na cirurgia. Aí o seu Sebastião virou e falou assim, olha só, tira esse material agora lá da sala. Ia se iniciar a reunião, primeiro se fazia o estudo na mesa, né, que ele trabalha todo, depois a pessoa que ia passar pelo tratamento era levada lá para trás para ter. Então chegou um ponto, né, essa fascinação foi tão grande que levou pessoas a acreditar nisso, entendeu? Que tinha que ter. Aí ela veio falar que foi necessário comprar o material porque ela teve que plasmar o iodo para sepsia na cirurgia que teve na outra vez. O Sebastião, acabou isso. Tira isso de lá agora, da sala. Então, assim, depois, mais à frente, houve essa divergência dessas pessoas que acabaram saindo da casa, né? Então, assim, a questão da sua pergunta sobre obsessão, existe mais grave ainda, né? Que é a fascinação. Esse rapaz, ele conseguiu fascinar um grupo de pessoas, entendeu? E colocaram o presidente da casa como se ele era contrário a várias coisas dentro da casa. E fizeram, transgrediram regras, né? A gente tinha regimento interno de reuniões especiais dentro da casa. Fizeram uma reunião sem a permissão do presidente ou do diretor na época, que era o Paulo. E o Paulo é testemunha disso, que ele foi no dia lá interromper a reunião, que a espiritualidade avisou. Um espírito ele se apresentou para o seu Sebastião na casa dele de manhã, num domingo, e falando assim, olha, estão lá no grupo fazendo uma reunião proibida, que tinha que ser autorizada. Aí o Paulo foi lá, o seu Sebastião entrou em contato comigo, eu não estava lá, e aí o Paulo ele foi lá interromper a reunião. Estavam lá fazendo uma reunião proibida, de sessão especial, né? Então, assim, esse médium fascinou. E quem estava no grupo nesse dia, no domingo, eram membros de diretoria. Pessoas que eram de diretoria. Então, ele fascinou. Então, a questão não é só obsessão, é fascinação também. E não basta estar numa reunião de desobsessão para acontecer. Ele fascinou as pessoas, né, colocando na cabeça das pessoas coisas contrárias ao nosso presidente, mas graças a Deus, eu já comentei isso aqui, né, em outras reuniões, mas graças a Deus, a espiritualidade ela nos alerta, né, que isso aí, a espiritualidade vem nos alertando desses fatos, tanto que eles fizeram uma reunião, eles fizeram esse dia, essa sessão especial para o presidente. Então, ele estava colocando na cabeça das pessoas que o seu Sebastião estava obsidiado. Aí fizeram uma reunião de caridade para ele. Só que, né, o espírito foi até aquilo que eu falei, lembra que eu falei lá na outra reunião, que aquilo veio na minha mente no final de uma reunião que queriam marcar, não sei o quê. Eu liguei para o teu irmão, Celso, né, o Mauro, o Marco, e falei assim, Marco, vai acontecer uma reunião na casa, a espiritualidade veio aqui na minha cabeça, o Marco também vieram me falar agora. Aí a gente avisou o seu Sebastião. Então, o seu Sebastião estava, né? Eu falei, vai acontecer alguma coisa dentro da casa. Aí no domingo de manhã, o espírito se apresentou para ele na casa dele e falou assim, estão fazendo uma reunião lá na casa.
E outra, esse espírito foi na mesa, se manifestou num médium e falou assim: vocês estão fazendo uma reunião proibida, eu vou lá avisar ele. O médico, quando começou a reunião, um espírito se apresentou no médico e falou assim: vocês estão errados, eu vou lá avisar ele. Foi lá e avisou o seu Sebastião. Então, assim, a espiritualidade, ela nos protege. Agora, a gente tem que estar alerta, né? Como aquilo que eu falei. O seu Sebastião mandava eu pegar no éter, né? Arius, presta muita atenção nas coisas, que as coisas vêm te avisando. Então, não é só uma reunião de obsessão que pode acontecer os fatos. A fascinação, ela é muito perigosa. Eu não sei se eu te ajudei a responder essa. Ô Celso, aí também cabe uma colocação do Chico Xavier, que ele dizia: o melhor médio, o maior médio é aquele que é menos enganado. Então, o risco é de todos. Por isso é que Jesus diz, né, vigiar e orar. A vigilância e a oração tem que ser permanente. Porque a gente, o tempo inteiro, corre o risco de sofrer uma... Aliás, tem uma passagem aí com o Chico Xavier a respeito disso, de O obsessores. próprio Divaldo relata várias situações onde ele era muito atacado, às vezes em algumas palestras no exterior, ele fazia isso. Há pouco tempo também um diretor da FEB disse que foi fazer uma palestra lá em Minas Gerais, né, um aniversário da casa, uma casa grande, estava tudo preparado, e aí, nos momentos antes, um espírito começou a se apresentar para ele e falou para ele: você não vai fazer essa palestra. Ele falou assim: não, eu vou fazer sim. O erro dele foi isso, foi desafiar o espírito. Ele pegou uma inflamação na garganta de um jeito, uma situação que ele ficou sem voz. E aí ele disse que foi chegando a hora, né, já estavam tentando ver outra pessoa para fazer a palestra e tal. Aí ele fez uma prece forte, né, uma prece bem concentrada, né, com bastante fé, e aí apareceu um outro espírito e falou para ele: olha, eu vou te ajudar. Né? Eu vou te ajudar e você vai fazer a palestra. Aí o espírito foi, neutralizou aquele, né, mas alertou ele: você não deve desafiar um espírito. Né? Você não sabe o que está acontecendo. Então, a vigilância é constante. É constante. Deve ser constante mesmo. Até porque a gente nunca é aquilo que a gente fala, a mediunidade é uma coisa santificada, mas o médium não é santo. Então ele tem, todos nós temos a nossa, não é pensar negativamente, não, é pensar realisticamente. Todos nós temos está aparecendo ali na minha, que a minha conexão está instável. Todos nós temos um passado. A minha também está. Também está instável? Você acabou de ficar congelado para mim aqui durante uns instantes. Então, temos um passado delituoso. Pode ser muito distante ou próximo e tal, mas nós temos problemas lá. Não é pensar negativamente, não, muito pelo contrário. Pensar positivamente, mas pensar realisticamente. Mas positivamente por quê? Porque nós não temos um presente delituoso. Ou nós estamos lutando para não ter um presente delituoso, para não continuarmos com esse passado delituoso. Para da próxima a gente poder olhar para trás e dizer assim: não, eu acertei, agora pelo menos daqui para lá eu estou livre de problema, eu vou evitar contrair novas dívidas e tal, tentar um caminho melhor, uma abordagem melhor de determinada coisa, né, para não ter problema e tudo mais. Mas a gente tem, infelizmente tem. Então, a gente, por mais dentro de um trabalho, a segurança que a gente tem dentro de um trabalho mediúnico é a segurança de entender, muitas das vezes, que a mensagem que vem ela não é minha, a gente não tem mais aquela dúvida do médium iniciante. Será que esse negócio é meu mesmo? Será que isso é do espírito mesmo? Ou será que isso saiu da minha cabeça? Não, porque eu vi um filme, tinha um negócio que era parecido com esse negócio. Será que eu fiz essa associação e tal? E depois de um certo tempo, o médium já educado, já com uma certa experiência, ele já não tem muito essas dúvidas e tal. Mas ele pode sofrer
como a gente falava, o negócio do tapinha nas costas, o cara começa a se inflar todo, sentir, não, eu sou um médium, né, poderoso e tudo mais, aí pronto, aí começa o carnaval. E aí acaba onde o Arilson estava citando aí, na fascinação, que é quando o espírito consegue convencer o médium de que ele realmente, e ele fala no ouvido do médium, não, realmente, você é muito bom, rapaz, você é o cara. Aí, pois é. Eu entendo também, Celso, eu entendo também que isso também é um teste, né, para todos nós. Né? A gente participa de uma coletividade, né? A gente está à frente na direção de uma casa, né? De passar a palavra, a doutrina para pessoas. Então, às vezes, a espiritualidade nos testa, né, em conjunto, para ver, né, se a gente, né, vai realmente seguir o caminho correto, né? Tomar as atitudes. Tanto que a gente ficou muito chateado, né, com esse fato e quando a coisa explodiu e assim, se pensou muito no desligamento dos irmãos, né, do quadro da casa, e seu Sebastião foi muito sábio na reunião que fez, reuniu, mas ele não ia excluir ninguém. Mas, enfim, as pessoas mesmo que cometeram o ato saíram da casa. Não precisou ninguém pedir, que não foi... Né? Seu Sebastião foi muito bem orientado. Quando ele fez a reunião, ele começou a falar e ele não excluiu ninguém, deixou à vontade. Só que as pessoas pegaram, elas mesmas viram e não conseguiram muitas das vezes atingir o objetivo. Muitas das vezes porque o próprio acompanhamento da coisa que foi o que influenciou, né, o que fascinou ali o grupo, já se viu descoberto. Então, ali não tinha mais campo fértil para atuar, tem que levar essas pessoas para outro lugar. E aí foi. Mas é com cada um. Aí cada um tem que ter essa preocupação, tem que estar se observando. Por isso que o Marcos falava ainda há pouco sobre orar e vigiar. Isso aí. Manso como o cordeiro e prudente como a serpente. A gente precisa ter... São as duas questões, de orar e vigiar. É orar, para você estar sempre em sintonia com o alto, e vigiar, para saber se realmente você está em sintonia. Para saber se você tem condição realmente de estar nessa sintonia. Não é só orar. Não, o cara recebe mas não... Sabe, não, é você criar aquela coisa, mas você está com essa coisa verdadeira. Porque, senão, não adianta. E a coisa do ser manso como o cordeiro e prudente como a serpente, você ser prudente, você está olhando para os lados, presta atenção nas coisas, sabe? Como é que as coisas estão em volta. É por isso que a gente falava antes, o negócio de disciplina, na casa espírita também é necessário pelo menos algum grau de disciplina. Tudo isso forma uma defesa. Né? E às vezes a gente vê, graças a Deus, a gente tem sucesso em algumas reuniões, a gente tem muita proteção da corrente, a gente percebe a proteção da corrente, mas porque a gente também está numa sintonia, não que todo mundo está maravilhoso, não é isso, né? Ninguém é santo, não é isso, mas a gente está com uma seriedade, está com uma finalidade séria. A gente sabe que pode cair, mas a gente procura se levantar, procura seguir em frente, tem um objetivo determinado, a gente precisa partir para o progresso, tentar fazer as coisas melhor, ter a melhor consciência, está se cobrando, não, eu fui grosseiro com fulano, não, eu preciso me redimir, eu tenho que ir lá pedir desculpa, né? Fazer alguma coisa para acertar e tal. Em outros tempos, talvez a gente mantiver, não, fui grosseiro nada, eu fui até muito educado, tinha que ser pegar mais pesado e tal. Né? Hoje a gente já quer fazer por menos, tomara, mas a gente tem que estar fazendo essa vigília sempre. Eu vou passar a palavra a todos vocês, a todo mundo, não ao mesmo tempo, claro, mas para todo mundo falar alguma coisa que quiser, a gente já está no último bloco, já com 26 minutos, eu não vou nem dar continuidade aqui, porque senão não ia dar tempo da gente terminar. O capítulo ainda vai um pouquinho mais à frente, ele é um pouquinho maior, então vamos deixar para outra reunião, para a gente ter uma continuidade, porque é um assunto vai começar a se diversificar agora para outras implicações desse mesmo tema.
A gente só agradece aí a oportunidade, né, de mais uma vez estudarmos junto com vocês e que a gente, né, possa prosseguir estudando, né, e sempre lembrando que a gente ainda está aprendendo, todos nós estamos aprendendo, ninguém sabe mais do que ninguém, e pedindo ajuda, né, para que a gente possa nos manter firmes. Pai amado, Jesus, nosso querido mestre, chegamos ao término da nossa reunião, mestre querido, e é com o coração cheio de gratidão, muita fé, muita paz, muita alegria, que nós encerramos essa reunião em teu nome mais uma vez. Recebe, mestre querido, essa prece que sai do fundo do nosso coração. É pequena, mas é sincera, mas que ela possa ser impulsionada por todos esses irmãos, esses representantes, esses trabalhadores incansáveis, mentores espirituais dessas 3 casas que estão reunidas aqui hoje em teu nome. Que elas possam ser as nossas preces impulsionadas por esses irmãos, para que essa prece possa chegar aos teus pés, mestre. Enriquece essa pequena prece, esse pequeno pedido, com a tua paz, com a tua luz, com a tua misericórdia. Lança ela de novo e que ela possa envolver o nosso pequeno planeta e a todos aqueles que estão circunscritos a ele, estejam encarnados ou desencarnados. Todos nós, nesse momento, mestre querido, possamos sentir a tua presença, a tua paz, sabendo que, apesar de todo o sofrimento que estejamos tendo nesse momento, e nós, nesse momento aqui, particularmente, estamos num momento de muita alegria, muita felicidade, mas sabemos que tem irmãos que estão, nesse momento, num leito de dor, num cárcere, numa sarjeta. Que essa paz, mestre, possa alcançar o coração de todos esses que atravessam esse extenso vale, tentando recuperar o tempo perdido, tentando seguir em frente. Que todos nós possamos perceber que há sempre a mão amiga estendida, bastando que nós queiramos nos agarrar nela. Muito obrigado, mestre querido. Que essa paz possa atingir a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos circunscritos a esse mundo, que nesse movimento se vê numa transição para um mundo melhor. Que a tua paz, que a tua luz fique em nossos corações, em nossos lares, que ela possa estar conosco no nosso próximo encontro, depois de ter nos acompanhado durante toda a semana. Graças a Deus, em teu nome, em nome de todos os trabalhadores de todas essas casas, em nome do nosso Pai, nós damos por encerrada a nossa reunião dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. Um grande abraço. Boa noite. Grande abraço a todos. Obrigada pela obrigado. oportunidade, gente. Uma boa noite. Até segunda-feira. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Quem puder, na sexta-feira tem a live do Centro no YouTube, tá? É só participar, tá? Um abraço. Quinta-feira tem estudo de Joana de Ângeles. Isso. Isso. Boa noite para todos. Vou encerrar para enganar o programa. Boa noite, obrigado. Encerrei. Tchau. Ah.